aqui a live Vamos em Frente, um espaço para nós trocarmos ideias, fazer de um ambiente descontraído, mas também falar de temas muito importantes. Nós vamos falar hoje, nesse momento diferente que nós estamos vivendo, alternativas da economia, os desafios da educação durante e após a pandemia. Nós sabemos que nós estamos num momento econômico todo diferente, que a gente não tem assim como assimilar com outros momentos e outras crises que a gente já viveu recentemente. Nós temos também uma mudança de parâmetros, uma mudança de costumes. Claro que nesse momento onde a pandemia está no seu momento mais forte, por obrigatoriedade, mas depois desse momento nós teremos também uma mudança de costumes que vai acabar ficando na sociedade. E é para isso que nós estamos conversando aqui. E eu tenho o prazer de receber, então, nessa noite, o Daniel Boss, bancário e economista, depois eu vou qualificá-lo melhor, meu colega também, e também o professor Carlos Alberto Decotelli, que foi meu professor de formação de certificação no Banrisul. Tive a oportunidade de ficar no nosso centro de treinamento lá da Serraria, tendo, assim, a oportunidade realmente de aprender assuntos muito importantes, densos, mas também de uma maneira que a gente conseguiu captar e que eu levei, professor, por uma boa parte da minha vida e ainda continuo aproveitando o conhecimento que o senhor nos passou. O professor Decotelli atuou como presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tem pós-doutorado. Depois eu vou deixar para o senhor falar o nome da universidade. Eu vou dizer que é uma universidade da Alemanha, tá, professor? Doutorado na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, mestrado na FGV, MBA na FGV, EBAP, EPGE, graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na Escola Naval Oficial da Reserva, professor no Centro de Jogos de Guerra, na Escola de Guerra Naval, livros editados pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, Matemática Financeira Aplicada, Gestão de Risco no Agronegócio, Administração Bancária, uma variação aplicada, Gestão de Finanças Internacionais. O professor é coordenador do MBA de Finanças na FGV, coordenador do curso de Gestão Financeira Corporativa, atuou como executivo em bancos e corretoras no mercado financeiro. O Daniel Boss, que nos acompanha também, tem MBA na PUC do Rio Grande do Sul em Finanças, Investimento e Banking, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Caxias do Sul e atua há mais de 10 anos no mercado financeiro através do Santander, Sicredi e Banrisul e escreve para o portal Terraço Econômico. Esses são os nossos convidados. Nós queremos deixar também aberto o nosso chat. Nós estamos com transmissão no Facebook e no YouTube. As pessoas podem deixar aí os seus comentários, os seus questionamentos, e nós vamos ter a oportunidade, então, de comentar durante aqui a nossa live. Eu quero, então, passar primeiro a palavra para o senhor, professor Decotelli, para que o senhor faça a sua palavra inicial e a sua apresentação. Muito boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Jonas. Boa noite, Daniel. É uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco mais com ex-alunos. Jonas, você falou muito bem lá da certificação em serraria, e saiba você que é muito orgulho profissional e gratificação pessoal o tempo que trabalhei na serraria, preparando aqueles que queriam fazer a certificação. Foi um desafio muito grande, mas mais de 3.000 profissionais foram ali submetidos à certificação, e o Banrisul conseguiu um recorde, que é um recorde não batido hoje no Brasil. A instituição que maior percentual teve de aprovados nas provas da certificação, tanto da Andima, inicialmente, depois Ambit, e ali era uma grande imersão. Aulas segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira em horário integral. Na sexta-feira, após o almoço, todos iam fazer a prova na FGV Decision, lá no centro de Porto Alegre. Foi uma época muito gratificante e de muito bom resultado profissional, e com a dedicação, com o ardor. E hoje, o Banrisul, um dos 5 últimos bancos estaduais que preservou muito dessa garra, da dedicação, da vontade de superar desafios. E eu creio que esta fase é uma fase que é replicada durante muito tempo. E tem sido replicada por muito tempo e continuará sendo, porque ali houve uma mudança de paradigma em profissionais que queriam, acima de tudo, superar desafios,
dedicar-se, fazendo prova, estudando, e aqueles resultados foram realmente gratificantes para mim, pessoalmente, e profissionalmente, e também para aqueles que submeteram as provas. Há um outro aspecto da minha formação. Eu sou dedicado à FGV. Eu sou um professor da Fundação Getúlio Vargas, coordeno a pós-graduação de Finanças. Porto Alegre, temos uma turma iniciando esta semana, agora passada iniciou uma turma, ainda matrículas abertas até agosto de 2020, teremos ainda matrículas para aqueles que querem estudar o mercado financeiro, o mercado de capitais, a cultura bancária, formar-se em uma pós-graduação pela chancela da FGV. E dentro da FGV, a interpretação desse cenário de novas metodologias para garantir uma qualidade de ensino presencial foi brilhantemente comandada pelo diretor Migliora. Diretor Migliora, ele é o diretor que desenhou a estratégia de hoje a FGV, com mais de 35 mil alunos em pós-graduação no Brasil inteiro, estão tendo suas aulas com tecnologia aula presencial, com tecnologia à distância e qualidade de multiplicidade de variáveis, de qualidade de inserção metodológica dentro da sala de aula. Isso tem sido muito positivo. Eu fiz meus estudos na Alemanha, pós-doutorado em Wuppertal. Wuppertal é uma cidade que tem como referência a base de estudo de Schweberman, que é a única cidade no mundo onde tem um transporte que é por levitação. É um trem que, em 1902, foi concebido para preservar a qualidade do rio Wupper, e, ao mesmo tempo, servir como base do desenvolvimento da indústria têxtil alemã. É uma cidade ao redor de 300 mil habitantes, é o centro de sustentabilidade da Alemanha, porque lá fica o Instituto também de Sustentabilidade da Europa, e é onde se pensa as melhores soluções para a realidade humana, agregando tecnologias com respeito ao meio ambiente, respeito à qualidade de geração de renda e também respeito à integração social. Nós temos uma memória não muito boa para nós brasileiros, porque lá em Wuppertal, no Instituto Wuppertal de Sustentabilidade, foi desenvolvido o projeto da seleção alemã quando veio jogar no Brasil. Então, a orientação para a seleção alemã não ficar em hotéis, ir para um local retirado, que pudesse envolver-se com a comunidade do país, resultou em uma memória de não boa representação para nós brasileiros, mas nasceu o projeto de uma seleção de futebol fazer um projeto de integração para disputar a Copa do Mundo em um outro país no padrão de sustentabilidade. E dessa forma, nós estamos agora também vivenciando que o Covid, funções econômicas, funções educacionais, estão todos integrados. Então, o Covid é um desafio. Todo desafio é para superação. Nós vamos, então, conversar, colocar nossas opiniões, ponderar, dialogar com os colegas Jonas e Daniel, e também estar disponível para poder ouvir ponderações, ouvir considerações. Mas, na verdade, nós estamos estruturando uma nova forma de pensar, uma nova forma de construir a ideia de normalidade. O normal será readaptado após essa fase do Covid. Portanto, muito obrigado pela atenção, pelo convite, Jonas. Muito obrigado pelo carinho, da cordialidade em me convidar. Obrigado, Daniel, pela oportunidade de, mais uma vez, estar perto do coração, porque estar perto do Banrisul é relembrar o melhor do coração. Que bom, professor. Nós que ficamos gratos. Eu quero aproveitar também para agradecer o Márcio Kaiser, responsável pela Universidade Corporativa do Banrisul, que foi quem, inclusive, me passou o seu contato e que propiciou que a gente tivesse essa conversa hoje. E com isso também já quero... claro que aqui nós temos um público bastante eclético, a gente tem colegas, tem pessoas aqui do município de Farroupilha, temos empresários que estão nos acompanhando, mas também aproveitar para já mandar um abraço para todos os nossos colegas do banco, que foram seus alunos ou que estão lhe conhecendo hoje e que estão acompanhando a nossa live. Nós é que agradecemos. Dani, contigo. Professor, primeiramente, um prazer estar dividindo essa live com o senhor. E, Jonas, muito obrigado pelo convite.
Muito importante tudo que foi dito com relação ao Banrisul. Assino embaixo. E estou aqui basicamente para fazer isso hoje, professor, assinar embaixo de tudo que o senhor disser. Mas, enfim, podemos começar, talvez, já com o assunto, né? Um dos nossos assuntos hoje, ele não poderia ser diferente, o senhor já bem citou, essa crise, o Covid-19, que o ano de 2019 foi um ano bom para o nosso país. A economia mostrava sinais de que tinha tudo para seguir nesse período do atual político, seguir um rumo bom a partir da reforma da Previdência, a aprovação da reforma da Previdência, que ela se deu em novembro. O ano começou, 2020, cheio de perspectivas de novas reformas, e eis que depois do Carnaval nós temos essa infeliz surpresa, né? O último carro do trio elétrico, ele não era tão bom assim, né? Ele trazia esse vírus, ele estava acontecendo em janeiro, já na China, e parecia que, mais uma vez, uma crise se avizinhava e não tinha muito o que ser feito, né? Não tinha mais quem não se preparou, como até diz, é uma passagem até bíblica, né? 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, deveríamos talvez ter nos preparado de outra forma. E aí eu já passo a palavra para o senhor pedindo como que nós podemos nos preparar para essas crises, que são inevitáveis, né, professor? Há um aspecto importante que temos que considerar, que a humanidade evoluiu em interpretação de ciclos. É interessante que existe uma frase que ela é localizada tanto na mitologia grega quanto na mitologia romana, que eu só consigo enxergar mais longe quando subo nos ombros de um gigante. Esta expressão, que depois veio repetida várias vezes, ela nos ensinou que a humanidade progrediu respeitando os aprendizados anteriores e organizando a perspectiva futura. E nesse aspecto, quando nós olhamos nesse ponto, nós olhamos para a economia, que é a parte muito sensível, muito cara à vida humana. O primeiro a pensar como organizar a sociedade humana de forma científica e conseguir gerar riqueza foi um filósofo chamado John Locke. John Locke é chamado o último grande filósofo porque, além de ser médico, além de ser bioquímico, além de ser biólogo, ele era também economista. E ele, tendo sido de governo, ele comandou a parte pública, a estrutura de governo, e era um estudioso. Locke, ele pensou como que a sociedade se organiza para gerar riqueza. Este era o incômodo de Locke. A sociedade humana se organizando para a geração de riqueza. E Locke, ele morreu em 1719 e não conseguiu ter contato com Adam Smith. Mas Adam Smith, que nasceu depois de 4 anos de Locke já ter morrido, Adam Smith, em seus estudos, pegou os trabalhos de Locke e tentou entender não somente como que a riqueza se organiza na sociedade, mas também como ela se distribui. Daí nasceu a concepção de Adam Smith de que existe um amor invisível que distribui. E esses dois seres humanos nos trouxeram um aprendizado permanente até os nossos dias. Como nós poderemos gerar riqueza nas condições que a sociedade se apresenta? Como poderemos gerar riqueza em um ambiente de distanciamento, em um ambiente de novas tecnologias, em um ambiente de novos desafios de saúde pública? Como gerar riqueza dentro da matriz de negócio que havia antes de 2020 e como sairemos desse movimento? Aí nós temos que respeitar a ideia de ciclos. Nos ciclos, os ciclos são momentos de se repensar oportunidades. E aqui eu gostaria de citar 3 pontos estratégicos nesse ambiente econômico da Covid. O primeiro deles, o estudo. É fundamental todos aqueles que têm uma atividade econômica estudem o seu negócio, reavaliem o seu negócio. E estudar não é o aspecto somente da formalização clássica, do estudo formal, mas sim
repensar como funcionava antes da Covid e quais serão as novas métricas para depois da Covid. Então, reestudar o seu negócio, isso é fundamental. Não interessa o porte da empresa, se uma empresa de grande porte, médio porte, pequeno porte, um pequeno negócio, e até mesmo o orçamento nosso, como pessoas físicas, terá que ser reestudado. Então, o primeiro ponto para enfrentar os novos cenários econômicos a partir da Covid é considerar as memórias lá de Locke, de tentar entender como que a sociedade vai se reorganizar para produzir riqueza econômica. Primeiro ponto, estudando. Segundo ponto, estudando o seu negócio. Segundo aspecto, entender quais são as novas tecnologias que estavam adormecidas e que se tornam agora essenciais. Entender quais são aquelas tecnologias, quais são aquelas formas de negociação que estavam colocadas em segundo plano e que agora serão colocadas como relevantes. Então, o segundo aspecto é hierarquizar, organizar prioridades para saber distinguir o que será mantido de forma presencial, o contato presencial, e o que deverá ser introduzido de maneira remota. O que será feito de maneira remota, combinado em uma parte com o aspecto presencial. Então, ordenar tecnologias, hierarquizar prioridades e distinguir o que deve ser ou não aplicado para essa nova fase do Covid é o segundo ponto. Reordenar prioridades e classificar o que será mais adequado para ser implementado. E o terceiro aspecto é o aspecto humano-comportamental. A Covid, o confinamento, está nos colocando dentro de novas métricas. O que se falava muito antes do Covid é que nós, seres humanos, estávamos muito distanciados, não tínhamos contato pessoal, não sabíamos como nos relacionar, que nós estávamos muito pela internet. Então, várias histórias se diziam, pessoas iam a restaurantes e cada um ficava, ao invés de falar entre si, navegando na web. E outros diziam que familiares não sentavam ao redor de uma mesa para confraternizar. E agora, todos os aspectos humanos estão colocados de maneira explícita. Nós temos que repensar o quanto de humanidade nós teremos que preservar em nosso negócio. O quanto de solidariedade teremos que implementar ao ajudar o próximo. O quanto de solidariedade teremos que aplicar na percepção de que, independente do nível de renda, nós estaremos sempre tendo que cuidar do outro, porque o outro, ele pode ser acessível à contaminação para nos trazer essa contaminação e nós podermos também contaminar a terceiros. A corresponsabilidade humana e social, ela será diferente após essa estruturação da Covid. Então, esses 3 pontos, eu considero são pontos essenciais. O reestudar o seu próprio negócio, como era antes e como será depois da Covid. E, segundo ponto, reavaliar quais prioridades serem colocadas à distância ou quais prioridades serem colocadas presencialmente. E o terceiro aspecto, aprofundar a corresponsabilidade humanística. Respeitar que, socialmente, nós estamos muito mais integrados do que a percepção de hierarquização de renda, nível de renda, condição de estudo. Não, nós estamos na condição de seres com o mesmo patamar de risco quanto à sobrevivência. Ela até nos aproxima, né, professor? Acho que é importante isso que você fala, porque realmente algumas realidades acabam se aproximando e muitas barreiras, com a iminência do risco que se tem, acabam se desfazendo, como o senhor colocou agora na sua explicação final. Eu quero, professor, antes de nós partirmos aí para o próximo comentário,
aproveitar para agradecer algumas pessoas que estão nos acompanhando. Tem, como eu disse, colegas do banco, a gente tem o nosso gerente-geral, Luciano Costa, a Ivanice, o Marcelo Brito está nos acompanhando também, que desenvolve agora na área da educação um importante trabalho. Tem um colega, também ex-aluno seu, o Andrei Bonalume, diz que quer que o senhor mande aí um fala autoridade depois. Está com saudade de ouvir. Está com saudade de ouvir isso da aula. Vamos conversar, autoridade. Isso aí. A gente tem também o Livino Martins, o Cilo Monteiro, o Daniel Brambila, alguns nomes de quem está nos acompanhando agora e fazendo elogios a essa primeira explanação que o senhor fez. Dani, vamos fazer o próximo comentário? Vamos lá. Vai bem próximo ao que o senhor estava dizendo ainda, professor Decotelli, que são as alternativas, né, e as oportunidades que essa crise vão gerar. O Schumpeter, ele já dizia que a recessão, ela faz parte do sucesso do capitalismo, né? Então, são as destruições criativas que acontecem. Vamos encarar dessa forma, né? Vamos ver o copo sempre meio cheio. E então, o que nós conseguimos ver hoje? As empresas se reinventando, passando por uma questão de home office do dia para a noite. Então, o preparo, ele era totalmente para um atendimento pessoal e do dia para a noite essa realidade já não existe mais. E sabe-se lá quando nós vamos tê-la de volta, se é que ela retorna. Os custos das empresas podem ser diluídos com um funcionário em casa, o carro não se faz mais necessário, a hora do rush se torna um horário normal no trânsito, talvez. Nós enxergamos isso também, a questão dos EPIs. Famílias criando empresas a partir do nada e entregando um produto competitivo, às vezes com marcas renomadas que vêm de fora. Então, até eu comentei antes de nós começarmos com o senhor a questão do fechamento de fronteiras. Nós temos aqui nossos vizinhos, Argentina e Uruguai, famoso pelos vinhos, né? Que a gente vai lá dar uma passadinha comprar, talvez nós tenhamos um concorrente e de mesma magnitude, de um sabor próximo aqui, e ele se torna um entrante nesse mercado, né? Então, que alternativas e oportunidades essa crise nos traz, professor Decotelli? Daniel, é muito bom você falar em Schumpeter, porque Schumpeter, ele teve como inspiração um grande teórico que foi um ser humano chamado Dmitriev Kondratiev. Então, Kondratiev, ele tentou entender lá na Rússia, ele foi um economista envolvido com a Revolução Bolchevique, mas ele discordava da concepção da Revolução, porque os líderes lá da Revolução Bolchevique, Stalin, Lenin e Trotsky, eles prometiam ao povo que se o povo entregasse suas vidas para o Estado, não haveria instabilidade e o Estado garantiria perenidade de geração de riqueza e o provimento para a sua necessidade. E quando Kondratiev começou a estudar os ciclos, ele entendeu o seguinte: há uma grande pergunta: a economia empurra a sociedade ou a sociedade empurra a economia? E então Kondratiev pegou a Revolução Industrial e começou a medir e entendeu que os ciclos econômicos, eles demoram entre 40 e 60 anos para morrer. Então, aí Kondratiev foi o primeiro a dizer que tudo na sociedade morre economicamente entre 40 e 60 anos. Tem que se reinventar. É preciso repensar como funcionar novamente. E ele, então, nessa postura, ele provocou grande ira de Stalin, Lenin e Trotsky. E, em 1928, ele foi preso, foi para a Sibéria, porque ele renunciasse à sua convicção de que a vida humana, a vida econômica, vive de ciclos. Tendo ficado 7 anos preso na Sibéria, em 1935, quando saiu, já tuberculoso, Stalin perguntou: Kondratiev, você abdica ou não abdica em dizer que a economia, que a sociedade vive de ciclos? Ele falou: não, eu tenho convicção. Eu tenho convicção porque é verdade. E Stalin tolerou Kondratiev por 3 anos.
E em 1938, Kondratiev, o pai dos ciclos econômicos, foi fuzilado pelo carniceiro chamado Stalin. E o carniceiro Stalin fuzilou Kondratiev, mas não conseguiu impedir que os estudos de Kondratiev chegassem às mãos de Schumpeter. E Schumpeter, o brilhante economista austríaco, já vivia nos Estados Unidos. Schumpeter foi, digamos assim, um resiliente negócio. Schumpeter fracassou em vários empreendimentos e ele era um persistente. E estava desanimado. Ele, então, escrevendo seus textos, teve a inspiração de entender que ciclos de negócios, ciclos econômicos, é da vida humana e é da vida econômica. E aí, Schumpeter concebeu a ideia da destruição inovadora e referencia em seus textos a homenagem que ele rende ao ser humano brilhante que foi Kondratiev, que Kondratiev ensinou. Em todos os ciclos residem oportunidades para se manter a vida humana em condições de prosseguir. Como? Quais são as melhores atividades que surgirão desta época da Covid-19? Muitas oportunidades, muitas criatividades. Quando falamos em Farroupilha, Farroupilha tem extrema competência na área fabril, na área têxtil. Então, muitas oportunidades em Farroupilha devem estar sendo customizadas agora para máscaras personalizadas. As máscaras personalizadas, os equipamentos médicos, os equipamentos para trabalhar em hospitais, os equipamentos para cirurgia, a roupagem tem que ser repensada. Então, poderá ter uma grande revolução dentro de uma cidade como Farroupilha, se ela souber adaptar que o ciclo antes da Covid não mais retornará. Mas o ciclo que surgirá será um ciclo brilhante, será um ciclo schumpeteriano, será um ciclo que Schumpeter respeitou a Kondratiev. Kondratiev foi fuzilado para não desfazer a convicção e nos ajudar, como seres humanos, a entender que não temos que nos desesperar em crise econômica. Nós temos que repensar, nós temos que nos ajudar e nós temos que redescobrir a maneira pela qual a sociedade prosseguirá. Porque a vida humana não acabará. As sociedades não acabaram. Muitas e muitas empresas gaúchas já existiram com grande potência. Por que essas empresas acabaram? Por que terminaram independente de Covid? Elas terminaram por N razões. Então, saber a maneira pela qual, em qual ciclo nós estamos. Estamos agora no ciclo da Covid. Como sairemos depois da Covid? Será o início de um novo ciclo, com novos arranjos de contratos, novos arranjos de produção, novos arranjos de comercialização, novos arranjos de parceria, novos arranjos de melhor qualidade na produtividade e na entrega econômica. Então, a posição schumpeteriana está presente, deve ser realçada nesta época de Covid. Ciclos e renovação. Ciclos e renovação produtiva na área econômica. Professor... Jonas? Sim. Não, eu ia só fazer mais um pequeno complemento, até porque esses ciclos, e não sendo pessimista, longe de mim, mas a gestação de uma nova crise, ela inicia no término dessa, né? Então, isso é natural e vai continuar ocorrendo. O que o empresário, o que as pessoas, o autônomo precisa fazer é entender que ele precisa ter uma reserva, ele precisa entender que o momento bom vai trazer lucro, vai trazer muitas coisas boas, mas ele tem que separar algo para ver o momento ruim também, as vacas gordas e as vacas magras, né, professor? Esse ponto é importante, Daniel, porque
é importante que alguns países hoje tenham fechado uma fábrica chamada Azaleia para poder produzir calçados da China e vender mais barato. E famílias e mais famílias foram desempregadas. E o exemplo da destruição de empregos, o exemplo da destruição de trabalhos em função de baratear a produção para a China, mas a qual preço? Então, esse aspecto também de a Covid agora, nós não temos condições de produzir uma máscara. Quantas indústrias na área de têxteis do Brasil não podem produzir uma máscara? Quantas indústrias de máscaras hospitalares tem dentro de Farroupilha? Não, por que temos que esperar importar uma máscara cirúrgica da China? Será que não existe competência local? Então, também, Daniel, Schumpeter aí está nos provocando. E Schumpeter está nos ajudando para nós acordarmos. Ou nós acordaremos nesta crise, querendo produzir tecnologia local, qualidade local e garantir mercado local, ou a China vai nos abandonar, sendo passivos e simplesmente aderindo à nova rota da seda, que é o ciclo de captura econômica mundial da China. Então, Schumpeter está nos alertando. Acordem para produzir localmente. Acordem para ter soluções locais. Não fiquem preguiçosos esperando que um produto venha barato da China a custo de exploração de mão de obra semi-escrava. Perfeito. Professor, eu quero inclusive citar mais alguns nomes que estão nos acompanhando, Aqui a gente tem empresários, como eu disse, aqui da região, tem pessoas que estão se inserindo no assunto. Eu vou citar aqui a Mary Basso, a Vanessa Fernandes Garcia, o Edgar De Biasi, o Gladir Bono, a Sandra Perger, a Lena Machado, a Luciana Zanfeliz, o Rafael Toffolo, o Eloy Guazelli, a Marli Machado. E quero dizer, professor, tem aqui o Clarimundo Grindman, que hoje ele é o presidente do conselho do nosso hospital aqui do município de Farroupilha, Hospital Beneficente São Carlos, e o setor de saúde, nesse momento, também vive um momento de provação e também de adaptação a esse cenário, onde você tem uma urgência, uma iminência de um surto que pode acabar bagunçando o setor. Ao mesmo tempo, tu tem que continuar atendendo todas as outras doenças. E falo do Clarimundo porque ele também foi colega do Banrisul e mandou aqui um comentário lhe mandando um abraço. Obrigado, Tribua. Pode deixar, ele está nos acompanhando. Eu quero também citar, professor, quem sabe para a gente, e o senhor disse há pouco, a questão da economia e a questão da educação, elas caminham juntas e elas vão ter também agora transformações significativas que estão inseridas nesses ciclos que você comentava com o Daniel há pouco. E nós tivemos a SICS, a nossa Câmara de Indústria, Comércio e Serviços aqui do município de Farroupilha. Há pouco tempo atrás ela fez também uma live com alguns empresários aqui do município, e algumas coisas que eu destaco e que foram inclusive citadas lá, e o senhor citou Farroupilha, que é o município onde nós temos todo um carinho especial e temos a nossa residência e também trabalhamos muito para transformar aqui num local cada vez melhor. E Farroupilha teve muito disso que foi comentado de ciclos econômicos. Nós viemos de um município onde nós tínhamos no setor primário praticamente todo o nosso esforço. Num primeiro momento, nós tivemos aí na década de 70 o primeiro distrito industrial, como foi concebido aqui no município, na época na administração do prefeito Avelino Maggioni, onde transformou e industrializou o município de Farroupilha, trazendo para cá empresas como a Soprano, a Grendene, a Tramontina, a Trombini. E depois nós tivemos também um período onde a gente teve o calçado como forte aqui no município. Aí a gente teve a invasão também de outras forças que acabaram barateando muito o custo, e nós acabamos tendo que diversificar de novo. Eu ocupei, professor, logo depois de ter o seu treinamento, a Secretaria de Finanças aqui do município, na época do prefeito Bareta e do vice-prefeito Feltrin, e chegou num determinado momento que nós fizemos um levantamento
das 100 maiores empresas em retorno de ICMS para o município, e naquela oportunidade as 10 maiores empresas, apenas 2 competiam no mesmo setor, eram de fato concorrentes, ou seja, nós tínhamos 9 ramos diferentes representados entre as 10 maiores empresas, e essa diversificação fez com que nessas últimas crises nós aqui tenhamos sentido menos do que municípios daqui da região. Caxias, por exemplo, tem uma matriz mais no setor metal mecânico, na questão automotiva, e sentiu mais essas crises. Então, eu queria que o senhor fizesse um breve comentário sobre a questão, como o senhor falou há pouco, de produzir localmente. Então, sobre a questão também da necessidade da diversificação, para quem sabe a gente sentir em camadas diferentes quando a gente sofre esses ciclos que o Daniel citou há pouco. E eu lembro também, e daí quero que o senhor fale um pouco, uma das frases que eu anotei na oportunidade do nosso empresário aqui, Fabiano Feltrin, que é bastante falada nos tempos de crise, que é tirar o S e ficar com a palavra CRIE no lugar de crise. Então, a diversificação e a oportunidade de criação nesse ambiente, o seu comentário, professor. Jonas, Daniel, é interessante falar em termos de realidade econômica brasileira e combinar sempre com educação. O Rio Grande do Sul, ele é referência em ter conseguido, no passado, aproximar ao máximo a atividade econômica com a educação. Ninguém fez uma aproximação tão forte como o Rio Grande do Sul em relação aos outros entes da federação. Por quê? Há muito tempo atrás, no Rio Grande do Sul, concebeu-se que o fator mais importante da educação é a alfabetização. E foram construídas escolas muito fracas de infraestrutura, escolas de tábua, mas os municípios gaúchos foram muito bem cobertos àquela época. E repercutiu em um índice de alfabetização altíssimo já na década de 60 e 70, e o Rio Grande do Sul, então, se consolidou tendo uma mão de obra qualificada em termos de alfabetização e a estrutura industrial. Todos os ciclos vividos pelo Rio Grande do Sul foram ciclos apoiados na forte dedicação educacional realizada pelas chamadas escolas de madeira ou escolas de estruturas muito primitivas lá no passado, entre a década de 50 e 60. Quando eu falo essas ponderações, eu levo a uma provocação importante. O Brasil, ele é premiado internacionalmente pela qualidade do ensino, de qualidade quanto aos técnicos, quanto aos ofícios ensinados aos profissionais que vão para as escolas do Senai, que vão para as escolas. O Senai ganhou o prêmio de melhor preparação mundial lá em um congresso internacional que participaram vários países, e isso lá em 2015. E lá estava presente a delegação russa. Os russos, eles entenderam que precisariam dessovietizar a percepção internacional da Rússia e queriam investir em educação de jovens. Contrataram a Confederação Nacional de Indústria do Brasil para fazer uma consultoria e ensinar como preparar os jovens russos. Isso foi colocado como um programa de Estado lá em Moscou, e em 2017 a Rússia colocou-se em primeiro lugar e destronou o Brasil para o segundo lugar. Quando eu falo essas citações, nós temos muitos exemplos brilhantes do Brasil. Eu estive no FNDE fazendo um trabalho técnico. Eu fui convocado pelo governo atual lá a sair da FGV e falar: professor, você vai cuidar do Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico e da Educação, porque é um local que é um local de finanças, é um orçamento gigantesco, é um orçamento muito complexo, mas que precisa de alguém que combine educação com finanças. Eu assumi o desafio e estive no FNDE trabalhando durante 10 meses. E, nesse período, aprendi 3 fundamentos essenciais. Primeiro, não existe atividade econômica sem qualificação de mão de obra através do ensino básico. Hoje, o Brasil está vivendo uma situação interessante, eu não sabia desse fato.
que hoje há mais dinheiro empossado nas contas das prefeituras do que dinheiro para investir em educação. E por que as prefeituras empossam o dinheiro? Porque se usarem o dinheiro para os programas, para os mais de 58 programas do FNDE, terão que prestar contas. E a prestação de contas exige estruturas métricas que falta qualificação no quadro profissional das prefeituras. Então, o dinheiro, aonde está hoje o dinheiro para a educação brasileira? Ele está empossado em contas bancárias das prefeituras. E por que o FNDE não pode ele receber esse dinheiro de volta e aplicar? Porque o dinheiro não é do FNDE, FNDE é o gestor, o dinheiro é da União. Então, quando você fala que é possível criar, é possível. Mas quando falamos em criar, nós temos que entender que sem educação não existe referencial. Hoje falamos em China mudando seu patamar tecnológico. É verdade. A economia, a sociedade 5.0 está chegando. É verdade. Mas a China investiu na formação básica, na formação de engenheiros, na formação de economistas. As quantidades de profissionais que se formam é muito grande na China. A China é líder mundial em registro de marcas e patentes. O Brasil não tem empresários se dedicando a pesquisar marcas e patentes. Então, o setor empresarial brasileiro, ele não tem ainda uma visão de educação. Então, o empresário brasileiro, ele ainda quer pegar a mão de obra pronta no mercado. Não, o mercado não é responsável por qualificar a sociedade. É inverso. Então, os centros de excelência empresarial, eles estão com a ótica errada no Brasil, em confronto com a Alemanha, em confronto com a Coreia do Sul, em confronto com os Estados Unidos, em confronto com a China, em confronto com o mundo. Por quê? No Brasil, nós somos um país em que o empresário ele não quer qualificar mão de obra dentro da sua empresa, porque ele acha que vai ser preparação para o mercado. Não, mas ele também ganhará do mercado. Então, hoje, quando falamos em qualificação educacional e qualificação econômica, se não houver dedicação da estrutura empresarial, os ciclos morrerão. Empresas hoje precisam ter operadores de máquina, operadores de quaisquer segmentos, conhecendo fundamentos básicos. Hoje, tem muita mão de obra que não está sendo qualificada e não consegue arrumar um emprego. Então, respondendo a sua ponderação, Jonas, é importante que na época de crise se crie, mas se crie sempre baseado na educação. Soluções criativas com educação. Agregar qualificação de mão de obra, agregar competitividade, agregar prêmios de excelência, agregar bolsa de estudo, agregar centro de pesquisa. A região da Serra Gaúcha é brilhante na quantidade empresarial. Agora, quantos centros de pesquisa e desenvolvimento tem na Serra Gaúcha? Quantos centros de pesquisa e desenvolvimento tem no interior de São Paulo, região de Campinas? Quantos centros de desenvolvimento e pesquisa tem nas empresas em Santa Catarina, na Bahia, em Pernambuco? Então, nós somos um país ainda extremamente pobres de mentalidade do ponto de vista da formação profissional. Nós somos pobres, nós só somos acumuladores de dinheiro na estrutura empresarial. Nós não somos formadores de cidadania pelo aprendizado educacional. Perfeito. Professor, eu quero aproveitar aqui também, nós temos os colegas o Gustavo Reginato, o Felipe Morelato, a Priscila está nos acompanhando, nós temos aqui a professora Flávia, que está inclusive fazendo um questionamento na sua próxima fala, quem sabe você possa comentar, e eu quero aproveitar para citar de novo, e aí eu vou até entrar no próximo tema, que é a Flávia e a Luciana foram diretoras de uma escola municipal aqui em Farroupilha, e a gente percebe muitas vezes, e nisso eu quero
aproveitar o seu conhecimento também da área educacional, como por ter sido gestor também do FNDE, com relação à eficiência, à eficácia que tem os gestores locais para fazer os investimentos na área educacional. De fora, quero dizer que muitas vezes a gente percebe que mesmo no mesmo município, você tem uma escola estadual e você tem uma escola municipal. Claro que aqui no Rio Grande do Sul, o professor Decotelli, no Rio de Janeiro, não é diferente. Nós temos 2 estados que estão em dificuldades financeiras já há alguns anos, mas a gente percebe que a escola municipal, ela consegue ter uma qualidade superior à escola estadual. Na grande maioria das vezes isso acontece. Aqui no município de Farroupilha, a gente também percebe que, por mais que tenha um esforço dos nossos servidores estaduais, das nossas professoras também, muitas vezes elas também acabam lecionando tanto nas escolas municipais e nas escolas estaduais, mas a gente percebe que nas escolas do município, onde o gestor está mais próximo, a gente consegue ter uma eficiência melhor e consegue entregar uma melhor qualidade de ensino para a comunidade escolar. Da sua experiência de todo esse tempo, também pela passagem através de controlar esse importante e robusto orçamento do governo federal, o que o senhor percebeu nesse sentido? Até porque aqui eu quero colocar, é vantagem a gente colocar os recursos mais próximos do município? Claro, isso vem até um pouquinho contra o que o senhor disse, que muitas vezes as prefeituras têm valores guardados, né? Mas não necessariamente na área da educação. O que o senhor entende nesse sentido? Porque, na maior parte das vezes, o município consegue ser um melhor gestor dos recursos e se a gente deve realmente engatar nessa discussão de, quem sabe, colocar realmente os recursos mais próximos da comunidade através do gestor local. Jonas, aí existem 2 fundamentos estruturais graves na educação em relação ao ensino básico e também ao ensino médio. É o fato do interesse. Nós temos hoje o município, enquanto o município está presente, é mais fácil conhecer. O diretor da escola conhece o prefeito. O prefeito pode interagir melhor com as soluções em termos de prioridades, políticas de governo, políticas estruturais e acompanhar o desempenho do município. Quando chega o ensino médio, que vai para o setor estadual, aí viram órfãos da educação. A criança, quando chega na adolescência, ela é literalmente abandonada. Ninguém quer saber de escola estadual. Escola estadual é de ninguém. A quem cobrar desempenho de escola estadual? Ninguém. Porque escola estadual é problema da Secretaria Estadual de Educação. Então, dentro de 400, quase 500 municípios gaúchos, quem vai ter condições de saber o que está acontecendo e qual é a projeção que tem para os jovens dentro dessas escolas? Não há interesse em deixar que essas escolas não sejam órfãs. A orfandade na área das escolas estaduais é grave no Brasil inteiro, porque os bons resultados que hoje o Brasil consegue obter na educacional estão realmente na escola com controle municipal, no ensino básico. É interessante que no ranqueamento do melhor desempenho educacional do Brasil, nós hoje temos a cidade de Teresina. Teresina é o melhor centro de qualificação educacional no Brasil. Crianças de 6 anos já são alfabetizadas. A responsabilidade de continuidade foi desenvolvida por um projeto de um secretário chamado Montezuma, Kleber Montezuma. Agora, aí tem um segundo aspecto, Jonas. Por que o secretário Kleber Montezuma colocou a cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, como primeiro lugar disparado entre todos os segmentos de educação básica no Brasil? Ele juntou continuidade. Então, Kleber Montezuma, se eu não me engano, ele está ao derredor de 18 anos, de forma continuada, sendo secretário municipal de educação em Teresina.
Então, ele conseguiu implantar um projeto educacional, e esse projeto educacional foi pactuado com a sociedade piauiense, de que, independente da ordenação político-partidária, nas transições democráticas das eleições, o projeto educacional precisava ser preservado. E assim tem sido. E aí, esse mesmo modelo, adaptado também do Ceará, hoje o Ceará conseguiu deslocar as crianças para o 2º grau. Então, foi feita uma transição do mesmo modelo de continuidade para que os jovens alcancem os melhores resultados nas escolas de elite do Brasil quando da graduação. Então, hoje, os primeiros lugares no Instituto Militar de Engenharia, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, as grandes escolas, os grandes vestibulares que exigem a dedicação e aprofundamento na preparação escolar, estão vindo de 2 exemplos que refletem a mesma métrica: não tornar órfãs as escolas estaduais, e a segunda métrica, garantir continuidade de projeto educacional no ensino básico. Então, esses 2 modelos são modelos que não estão sendo replicados aqui no Brasil. Não foi uma invenção gerada independente da competência que tem lá o Cléber Montezuma, não foi uma invenção dele. Ele replicou o que nós encontramos na Alemanha, na Finlândia, na Coreia do Sul, na Irlanda. Aonde houver solução educacional de qualidade, nós encontraremos projeto educacional de continuidade, projeto educacional e continuidade. A alternância de poder político partidário é saudável para fortalecer a democracia, mas a alternância de comando didático-pedagógico é uma destruição na qualidade da educação. Perfeito, professor. A gente tem vários comentários, não vai dar tempo, quem sabe, de a gente saudar a todos. A gente recebeu alguns questionamentos do YouTube, do Facebook, locais onde estão passando as nossas transmissões. Vou citar ainda aqui a minha sogra Marli Dornelles, o Matheus Paim, que está assistindo, o João Vitor do Amaral, a minha gerente geral, a Maria Alice Kerber Giacomoni, e várias pessoas que estão fazendo comentários que a gente talvez não consiga citar a todos, mas depois eu vou ter a oportunidade de mandar para o senhor também, compartilhar com o Daniel os comentários que estão sendo feitos nessa noite. Até, professor, para nós encaminharmos a nossa participação, eu quero que o Daniel faça uma última abordagem também com relação à educação. Eu sei que ele separou um assunto sobre isso, que também eu acho que vai ser, já vínhamos, né, num momento em que nós tínhamos a educação à distância se inserindo em diversos níveis e camadas, né? A gente tem na escola pública uma dificuldade, quem sabe, maior de abrangência, porque nós temos, e até o Daniel, nós conversávamos um número, né, Daniel, essa semana, que você não consegue muitas vezes atingir a maior parte dos alunos em função de não ter uma infraestrutura em casa para poder acompanhar as aulas, o programa pedagógico, como ele é colocado, mas certamente nós teremos um novo ciclo depois desse momento que estamos vivendo. Então, quem sabe a gente comentar um pouquinho, o Daniel vai fazer claro. a complementação desse comentário com relação ao EAD, com relação às novas formas de educação que a gente vislumbra no setor público e no setor privado quando passar esse momento de pandemia. E depois também, professor, que o senhor possa compartilhar com as pessoas que estão nos acompanhando um pouquinho do trabalho que o senhor faz na Fundação Getúlio Vargas e também até deixar à disposição o curso que o senhor coordena, que a gente sabe, para quem quer ter a oportunidade e que tem a condição de poder ficar mais próximo do senhor, acompanhar os professores que o senhor também tem a oportunidade de coordenar, para que o senhor possa fazer isso para quem está nos acompanhando. Daniel. Tá. Bom, Jonas, obrigado. Professor Decotelli, é um ano excepcional também no que diz respeito à educação. Com certeza, nós teremos um descasamento nos encerramentos de ano letivo, que muito provavelmente ele deve adentrar o ano de 2021,
saiu uma MP, né, uma medida provisória no dia 1º de abril, e não foi mentira, que ela falava sobre a desobrigação dos 200 dias de ano letivo, mas ela mantinha a obrigatoriedade das 800 horas de carga horária, né, 800 horas. O Conselho Nacional de Educação, ele fez o possível e faz o possível e o impossível para enquadrar dentro das realidades. Mas, até como bem disse o Jonas, nós buscamos essas informações. 80% das crianças com idade escolar, elas estão inseridas na rede pública. Desses 80%, nós temos 58% dessas crianças, elas não têm um computador em casa. Então, parece uma realidade distante para nós, que hoje estamos no conforto do nosso lar, podendo ter essa conversa produtiva, mas elas não têm um computador. E ainda um outro dado, 33% dessas crianças não conseguem nem acessar a internet. Claro, essa diferença se dá porque os smartphones hoje, eles têm acesso à internet, mas 33% estão ilhados. Então, se nós encaminharmos algo nessa direção do EAD, nós vamos criar uma desigualdade ainda maior entre as classes. Pois, por exemplo, o Jonas, o senhor, nós vamos conseguir manter o nosso estudo e, em contrapartida, algumas crianças não vão acessar. Então, o que nós poderíamos fazer para tentar diminuir essa desigualdade, né, no que diz respeito ao EAD, se é que existe, de momento, alguma saída criativa, professor? Jonas, é interessante nós pensarmos sempre na ideia de que computador, tecnologias são meras ferramentas. Elas não são a solução de todos os problemas. Então, quando se fala em ferramentas, eu até gostaria de lembrar um fato interessante. Quando eu era pequeno, era por correspondência. Então, fazia inscrição, correspondência, mandava o material, e aquelas provas eram feitas e havia certificações, e várias profissões eram aprendidas daquela maneira. Então, eu olho, hoje, o computador, ele é extremamente limitado em vários recursos. Primeiro deles, a integração. O computador, ele não integra quando falamos em dimensões continentais como o Brasil. Então, ele é integrador, como você falou muito bem, quando nós temos uma urbanidade, boas redes, boa acessibilidade. Mas um computador, pensar em colocar uma boa estrutura de 4G, de 5G, lá em Tabatinga, no interior da Amazônia, lá na Cabeça do Cachorro, né? Lá em São Gabriel da Cachoeira. Daniel, as escolas indígenas dentro da Amazônia, nós fizemos a reunião do FNDE com os profissionais de educação do Amapá. Lá em Macapá, nós estivemos com mais de 600 profissionais que foram de todo o estado para poderem ouvir o que deveria ser feito pela educação no Amapá. E alguns diretores de escola viajaram 3 dias de barco. Na segunda quinzena de julho, em toda a federação desde 26, somente 3 eles têm autonomia de identidade cultural. Quais são, Daniel, os únicos 3 estados que têm autonomia de identidade cultural do nosso Brasil? Quais são, Daniel? 3. Hein? 3 estados? Isso. Qual, Jonas? Rio Grande do Sul. Eu chuto Rio Grande do Sul. 1. Faltam 2. Bahia. Bahia. 2. Só falta 1. Só falta 1. Hein? Ceará? Minas Gerais. Segundo a ONU, no Brasil, somente mineiro é mineiro, gaúcho é gaúcho, baiano é baiano. As outras estruturas do país são amorfas do ponto de vista de tão rígida identidade. Com isso, eles também identificaram um detalhe interessante. O único alimento, só tem um alimento brasileiro que é ingerido em todo o território nacional. Só tem um tipo de alimento.
O único alimento ingerido em todos os 5.568 municípios brasileiros é a mandioca. Muda de nome. É o aipim. Mas no Rio Grande do Sul come-se mandioca, no interior da Amazônia, no interior do Nordeste, no interior do Sudeste, é o único. Não é o feijão, não é a carne, não é a mandioca. Então, eu pondero, Daniel, nós temos que ter um fato de entender a realidade que o Brasil é mais complexo do que falar em EAD. EAD, nos segmentos, alguns locais muito importantes. Nós conseguimos, na época que estava no FNDE, apoio da EBC, e nós conseguimos o Minuto FNDE na Voz do Brasil. Porque a Voz do Brasil é um instrumento de educação fortíssimo, Daniel. Em geral, quando nós ouvimos em Brasília, 19 horas, as pessoas têm o hábito de desligar. Não, deveria ser o momento de ligar. E por que não ter um espaço no horário nobre das televisões públicas e das televisões privadas? São concessões públicas. Por que não no horário em que os brasileiros são induzidos para assistirem novelas importadas? Não poderia ter 1 hora de educação? Porque a mídia brasileira cobre o território nacional, tem satélite. Por que não aproveitar o horário nobre? É uma complementação de educação também remota. Por que não utilizar gráficas, a Casa da Moeda e os outros locais gráficos, imprensa nacional, para fazerem gibis educativos, revistinhas educacionais, e espalhar e trazer as crianças para os centros de qualificação regional? Por que não? Hoje se discutia muito antes do Covid, nos Estados Unidos, mais de 30% das famílias não deixavam mais as crianças irem para escolas públicas, porque as famílias não querem que as crianças, que seus filhos, sejam contaminados por valores difundidos das escolas públicas. Então, por que não os pais também não dedicarem ao ensino das crianças em casa e as crianças irem para a escola fazerem testes? Por que não trabalhar a referência das empresas terem estruturas de acesso para darem aos pais condição de se qualificarem para ensinarem aos filhos? Então, o EAD é uma ferramenta, é verdade. A Fundação Getúlio Vargas, com a liderança do diretor Migliora, em 2016, ela enxergou que deveria ter uma plataforma robusta para transformar aula presencial com tecnologia à distância. E hoje, a FGV é a única de grande capilaridade nacional, mais de 35 mil profissionais, alunos, eles estão em classe de MBA no Brasil inteiro, assistindo aulas por Zoom, tecnologia presencial, para as aulas darem continuidade. Não houve interrupção. Então, qual é a minha posição? É que, pela realidade ao nosso redor, não é somente computador que soluciona a educação. Há os seriados, educação. Há a estrutura operacional de usar o rádio, usar reuniões comunitárias, usar as festas. Existe uma tradição muito forte na Serra Gaúcha, que é a tradição das festas de colônia em todo o Rio Grande do Sul, é muito importante. Por que não as festas educacionais também? Por que não? Ou seja, a criatividade, ela é estimulada quanto mais interesse houver em qualificar a educação. Houve um ministro da Educação chamado Eduardo Portela, que ele criou uma frase lapidar e muito profunda, em que Eduardo Portela disse que o virtuosismo não pode substituir o virtuoso. Quando foi perguntado a ele se deveria ampliar, lá na década de 80, a grande quantidade a ideia de montar mais computadores em escolas. Não é colocar o virtuosismo, as tecnologias, como liderança. As tecnologias, por mais complexas que sejam, são bem-vindas, mas são ferramentas. Existem outras ferramentas que trouxeram a humanidade até os nossos dias e que continuarão ainda. Mas o quê? Essa é a adaptação.
Eu posso estar enganado, mas a minha convicção é que temos que utilizar ferramentas e não exclusivamente o computador, porque o computador ele é um mecanismo de exclusão social e não criação de oportunidade para todos. Perfeito, professor. Eu quero dar a oportunidade para o Daniel fazer o agradecimento. Nós estamos muito gratos por compartilhar esse momento com o senhor. Como eu disse, a gente teve a oportunidade de citar aqui alguns nomes, nós tivemos diferentes públicos presentes. Realmente a gente quer lhe agradecer pela oportunidade de conversar aqui com o nosso público. Acho que esse tema economia, educação, ele está tão agora em discussão e certamente nós teremos momentos e teremos que criar alternativas, como o senhor está dizendo, para os próximos momentos e aproveitá-las. O período que vem ali é um período de oportunidades, está sendo, como foi dito agora, o senhor disse antes das fábricas, das nossas malharias, aqui muitas delas, inclusive, se engajaram nesse momento para produzir equipamentos, EPIs, e acabaram fornecendo para hospitais, para pessoas de baixa renda aqui do município. Parabéns, Jonas. Vários exemplos assim de empresas que se adaptaram para esse momento. Daniel, suas considerações finais. Bom, para um entusiasta das ciências econômicas, estar conversando com o senhor é muito importante. Estou muito feliz, professor Decotelli, por essa oportunidade que o Jonas me deu. Agradeço a ele e agradeço ao senhor pelos ensinamentos dessa 1 hora. Eu, com certeza, saio um economista melhor. Muito obrigado. Obrigado pela atenção, Daniel, pelo carinho, Jonas. E eu sou entusiasta pelo Brasil. Nosso Brasil é maravilhoso, por necessidades profissionais e também por realidade de estudo. Eu viajo bastante para o exterior e viajo bastante. É muita alegria saber que o Brasil ele tem oportunidade, ele tem dedicação. E o que falta é nós acordarmos para a ideia de que não precisamos ficar passivos, esperando que a China nos forneça todos os equipamentos. Nós podemos produzir, sim, dentro do Brasil. E na Fundação Getúlio Vargas, eu fico em Porto Alegre. Porto Alegre é a minha base para coordenar o programa de pós-graduação. Então, fico na ponte de contato Porto Alegre. Começamos lá na Decision, ali junto ao Praia de Belas, e ali sempre nós temos lá o nosso curso de pós-graduação, MBA, curso de extensão e também cursos gratuitos. A Fundação Getúlio Vargas, ela tem uma variedade de programas gratuitos que podem ser acessíveis pela internet para que as pessoas façam estudos de curta duração e de atualização profissional. Eu agradeço, então, a oportunidade, deixo um abraço a todos os queridos que agora estão em contato para a troca de ideias. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e interesse em cooperar pelo Brasil. Muito obrigado, professor. Novamente, eu até quero dizer, assim como o Daniel disse, que ele sai um economista melhor, eu quero dizer que para mim também foi muito importante essa conversa. Certamente eu saio daqui com ideias arejadas, com ideias renovadas e com soluções que, através da criatividade, como o senhor colocou, podem ser aplicadas, claro, no meu caso aqui, mais no âmbito municipal, e que certamente vão servir para que nós possamos traçar planos para esses próximos meses e os próximos anos, que serão de desafios ainda maiores. No setor público, nós teremos orçamentos enxugados, orçamentos mais restritos e uma série de serviços para responder para a comunidade. Então, a capacidade de gestão nesse período, a capacidade de nós podermos criar, a capacidade de ouvir pessoas, a capacidade de compartilhar conhecimentos será fundamental para que nós possamos ter, cada comunidade, um resultado eficiente, que a gente possa entregar serviços que satisfaçam os anseios e as necessidades da população, que a gente sabe que são ilimitados, mas que a gente possa chegar mais próximo possível. Então, muito obrigado, Daniel, muito obrigado, professor Decotelli, pela honra que vocês me dão de participar aqui do nosso canal dessa live. O nome dela é Vamos em Frente. Eu acho que nada melhor nesse momento do que dizermos isso. Vamos superar e vamos em frente. E fica o nosso, para quem a gente não conseguiu citar ou quem não conseguiu responder as perguntas, nós faremos isso depois. E fica também o nosso convite para as próximas edições
que nós vamos fazer. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela participação, pelos comentários, um abraço, Daniel, um abraço, professor Decotelli, os colegas aqui dizem de novo para a gente encerrar com fala autoridade. Um abraço a todos. Boa noite, autoridade. Boa noite a todos. Boa